reforma tributária já? É a primeira pergunta que eu faço. Vou começar ali com a doutora Denise Lucena Cavalcante. Bom, prazer estar aqui com os senhores. Esse tema realmente foi de uma grande felicidade. Nós tivemos aqui as pessoas do mais alta capacidade para discutir a questão tributária e foi quase um consenso entre todos que a reforma tributária já está quase que atrasada, já está atrasada, e é mesmo um pleito da sociedade como um todo. Os juristas, os tributaristas, todos discutiram e se chegou a um consenso. Nós precisamos mais do que nunca de uma reforma tributária que alcance todos os problemas estaduais, como ficou muito bem focado aqui, os inúmeros problemas que nós temos com o ICMS, os dilemas relativos ao ISS, IPTU, a prefeitura também tem muita coisa para poder resolver, e principalmente os problemas mais sérios, que são os problemas da União Federal. Então, sem dúvida, o foco desse Congresso foi mesmo a questão da reforma tributária, que esperamos que agora, com esse governo novo, que a nossa Presidente da República possa efetivamente cumprir o que ela vem falando e o que ela falou durante a campanha, que realmente saia a reforma tributária e dê uma melhorada muito grande no projeto que tramita ainda hoje no Congresso Nacional, que está muito aquém do que nós discutimos e ficou lá praticamente consenso que isso que está lá, esse projeto, não vai alcançar as modificações que o Brasil necessita para esse desenvolvimento econômico. Ok, doutor Pedro Jorge Medeiros. Muito bem, eu primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez estar aqui no seu programa, Jonas, e agradecer também a presença da doutora Denise, do doutor Vitor aqui que está conosco. Bem, esse congresso, ele foi interessantíssimo, importante, porque foi discutida todas essas matérias, esses focos de tensão que ocorrem entre o fisco e o contribuinte. Normalmente, o contribuinte é visto pelo fisco como um inimigo, o que na realidade não é. Na realidade, o contribuinte é um parceiro do fisco. Ele vai pagar o que é devido e o fisco, evidentemente, cobrar o que é devido. Em relação à reforma tributária, é importante que se diga que ela vem sendo feita ao longo dos anos a conta-gotas. Modifica uma coisinha aqui, faz um retalhozinho ali, e normalmente essas modificações elas vieram, foi em grande parte das vezes, piorar a situação, aumentando a carga. Você vê que hoje o governo se vangloria de ter arrecadado mais de 1 trilhão durante esse ano de 2010, é muito dinheiro, e o pior é que a gente não vê a contraprestação, né? E isso realmente aumenta mais ainda as tensões, porque você é bitributado, você paga o imposto, o Estado, quando eu digo Estado, o Estado como um todo, né? União, Estados e municípios arrecadam mais de 1 trilhão aí durante esse ano. E você vai ter que pagar a escola do seu filho, você vai ter que pagar o seu plano de saúde, você vai ter que pagar uma cerca elétrica na sua casa, porque você não tem a contraprestação do Estado a contento. Existe uma frase muito interessante do Paulo Francis, que ele dizia que no Brasil pagar imposto é doação, porque não existe a contraprestação. Então você doa aquilo ali para o Estado. Então eu acompanho aqui a doutora Denise no pensamento de que esse novo governo aí possa modificar alguma coisa, possa vir uma reforma tributária mais abalizada, algumas melhoras aí nesse projeto que está no Congresso Nacional, para ver se a gente consegue, vamos dizer, ter uma correção de rumo e tornar o Brasil cada vez mais desenvolvido e numa crescente. Ok. Doutor Victor Brasil. Bem, gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui, na presença de tão ilustres tributaristas, né? O doutor Pedro Jorge, na capitania do nosso Congresso, foi realmente um sucesso. E eu gostaria só de pegar o que eles disseram e só reforçar que uma reforma ela pode ser feita de meros retoques, ou uma ajeitadinha aqui, outra ali. O que necessita no Brasil é, na verdade, uma reviravolta tributária. Nós estamos com um sistema tributário que atrapalha o desenvolvimento industrial e das próprias empresas. Nós temos um conflito quase bélico entre o fisco e os contribuintes. A sonegação é algo de praxe, porque a ação tributária exagerada acaba por sufocar as empresas, e aquela que está perdendo a concorrência, que está com dificuldade de ser competitiva, acaba apelando para algumas coisas
que depois podem voltar com a fiscalização, com uma questão de pagar multas e, enfim, aumentar o encargo do imposto. Então, é necessário toda uma reforma, toda uma análise desse sistema, porque, como o doutor Pedro Jorge bem falou, nós não temos a contraprestação. Nós pagamos o imposto, nós pagamos o tributo e depois temos que pagar para um particular para garantir a saúde, para garantir a segurança, para garantir o estudo do filho e o nosso próprio estudo. Então, como foi bem discutido no Congresso, teve a presidência do doutor Hugo de Brito Machado, que é um grande defensor dos contribuintes perante o fisco, e ele mesmo define direito tributário como instrumento de defesa do contribuinte perante as exações fiscais. Então, e deve haver imediatamente uma reforma, uma maneira de garantir que o tributo, que a pessoa sinta-se feliz, sinta-se concordante em pagar aquele tributo e não procure fugir de todas as formas possíveis. Pois é, queria colocar aqui a doutora Denise, porque parece que, pelo que ficou aqui dito, né, pelos senhores e pela senhora, entende o tributo e o contribuinte, né, eles são inimigos íntimos, né? Porque nós, o contribuinte, a gente fica do lado de cá imaginando, rapaz, se paga um tributo muito alto no Brasil, mas na hora da contrapartida, da contraprestação, a olhos vistos, nós olhamos as ruas, por exemplo, esburacadas, nós olhamos os ônibus que não tem a menor condição da gente circular, a gente tem que colocar nossas grades nos condomínios e nós temos que pagar, como você bem falou, o colégio dos nossos filhos e os nossos planos de saúde. Então, o que o contribuinte deve fazer? O contribuinte é o lado fraco desta força de inimigos íntimos? Bom, na verdade, eu prefiro não ver como uma relação de litígio ao ponto de uma inimizade. O que se propõe hoje, o sistema mais moderno, é exatamente uma ideia de um pacto social, de uma reforma muito profunda do Estado e do cidadão. Na hora que eu consigo visualizar o cidadão como um cidadão contribuinte e chamo para essa parceria, o que o século XXI necessita hoje? Para ficar uma coisa mais moderna, não adianta mais um jogar a culpa. O contribuinte diz que é o fisco diz que é o contribuinte que sonega. Isso é muito antigo já. O que se pretende hoje é um pacto social onde a sociedade realmente assuma o seu poder de vigilância. Eu acredito que o grande ponto falho no Brasil hoje é essa passividade. Na verdade, a gente fala, eu pago o tributo, o Jornal Nacional fala isso o tempo inteiro, tudo vira pizza, e nós ficamos a ver a situação de camarote. E esse pacto social é exatamente tirar essa ideia do inimigo e chamar para uma parceria. Ou seja, o Estado tem que estar do lado do contribuinte e os dois têm que juntos tentar essa reforma. Que quando a gente pensa em reforma tributária, a gente só pensa só alíquota, imposto, mas existe um problema no Brasil muito sério que é do gasto público. Então é essa parceria, é esse novo pacto social que o século XXI tem que tentar alcançar, que os países civilizados já alcançaram, que é essa parceria de cobrança. Se eu pago o meu IPTU, eu quero a minha cidade limpa. E aí eu vou atrás do prefeito da cidade, se não está limpando a cidade. Se eu pago o ICMS, eu quero estradas eficientes. E aí eu vou atrás do governo do estado. Se eu pago a contribuição para a saúde, eu vou atrás do presidente da República. Então, essa passividade da sociedade brasileira, nós temos que mudar. E na hora que a gente força essa cobrança, nós conseguimos ter um resultado bem melhor. Então, eu acredito que a primeira ideia é acabar com a ideia da inimizade. Os que não prestam, sim, serão inimigos e têm que sair do sistema. Mas a gente tem que tentar fortalecer, porque senão vai ficar sempre... É muito cômodo dizer que a culpa é do outro, né? Fica muito confortável isso, e a gente não pode mais ver o Brasil nesse eterno estado de em sustentação, em desenvolvimento, né?